é informação, é notícia, papo de podcast. Olá a todos vocês que estão nos ouvindo em mais um Papo de Podcast. Quer ficar por dentro sobre o mundo da logística e tudo o que tem acontecido nesse segmento? Nosso papo ele acontece mensalmente, bem cedinho, mas você pode ouvir qualquer hora do seu dia. Se inscreva em nosso canal, fique por dentro do mundo logístico e entenda como esse setor impacta no seu dia a dia. Eu sou Felipe Sobrinho, gerente de marketing e inovação e falo direto da redação da Copercarga. Comigo no papo de hoje eu tenho o Diego Fiametti, gerente da filial Concórdia do Grupo Copercarga. O Diego está falando direto do Sul, de Santa Catarina, onde fica a nossa filial. Tudo bom, Diego? Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Esther. Boa tarde, Aline. Tudo ótimo, seja muito bem-vindo, viu, Diego, à nossa mesa. Aqui na mesa também eu tenho a presença da Aline Zilli. A Aline também está falando direto da cidade de Concórdia, onde está localizada a nossa matriz. A Aline ela já trabalhou comigo, né, em alguns projetos de inteligência de mercado e hoje ela está atuando no setor comercial da Copercarga Logística, que é um dos negócios do Grupo Copercarga. Tudo bom, Aline? Como que você está? Como que estão as coisas por aí em Santa Catarina? Olá, Felipe. Olá a todos aqui na mesa. Prazer estar novamente nesse momento. Por aqui tudo certo e ansiosa aí para o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Aline. E para completar o nosso time, eu tenho aqui na nossa bancada virtual a Esther Lopes, assistente de marketing do Grupo Copercarga, que está estreando hoje também. E ela tem muita informação para trazer para a gente no quadro Em Pauta. Tudo bom com você, Esther? Quais são as notícias que você traz para a gente? Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Aline e a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Bom, então vamos começar com um quadro em pauta. Tem bastante coisa para a gente conversar. Eu tenho algumas notícias sobre a área de sustentabilidade, né, de ESG, como a gente tem chamado ultimamente. No último mês, a operação em Arujá recebeu a frota leve dos veículos elétricos, né? Eles já estão em circulação e, além disso, também em Duque de Caxias a gente já tem uma carreta movida GNV em operação. O último mês ele foi bem movimentado aqui na Copercarga. Inclusive, a gente teve a apresentação do novo diretor comercial, né? O Leandro Rocha. Ele já tem uma caminhada aí de 17 anos na empresa e ele vem agora com a diretoria comercial com a missão de expandir os nossos negócios internacionais e fortalecer o nome da Copercarga como um operador logístico, né? Falando um pouquinho sobre as ações internas, então a gente teve também em parceria do Marketing, Inovação e ESG, o Papo de Teams sobre diversidade corporativa. Foi uma aula para todos os colaboradores, bem dinâmica, com muita informação, muita colaboração. E essas ações internas são muito importantes, né? Para fazer a integração do pessoal, trazer informação. Foi muito legal, uma tarde muito produtiva para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre rede social agora, então? No quadro Deu no Insta, a gente tem algumas ações para destacar do Dia do Motorista, que foi comemorado agora no dia 25, e o pessoal do comercial dos postos, mais uma vez, pegou junto, abraçou a causa, fizeram várias divulgações, capricharam nos stories e nas fotos, né? Claro, tudo respeitando os protocolos por conta da pandemia, mas a data foi bem marcada, não passou em branco e a gente ficou muito feliz com esse engajamento. Além disso, eu tenho algumas perguntas também para o Diego e para a Aline, que são perguntas da nossa audiência, né? Quem quiser participar com a gente aqui do nosso papo de podcast, pode estar enviando as perguntas sempre para o nosso WhatsApp, que é o 89998320033. É o WhatsApp da comunicação. A gente está sempre respondendo todo mundo, pode enviar pergunta e a gente gosta de conversar, então chamem a gente lá, vamos bater um papo. E através do WhatsApp, o Cláudio Benini, que é estudante de logística, ele está no primeiro semestre, ele tem uma pergunta sobre corredor de operação dedicada.
Eu acho que a Aline pode responder para a gente, né? Ele pediu para a gente comentar um pouco sobre isso, porque é um tema que ele está vendo recentemente na faculdade, e ele gostaria de ter um aprofundamento no assunto. Vamos lá, então, sobre corredores de rotas dedicadas, né? Essa é uma segmentação que nós temos aqui na Coopercarga, né? Onde a gente busca otimizar, rentabilizar cada vez mais os ativos, né? Então, esses corredores, eles já têm uma rota definida, então ele já tem o fluxo e contrafluxo definido. Até o Diego pode contribuir conosco, né? Aqui na própria filial dele, a gente já tem várias operações nesse sentido de vários clientes e a gente vê, né, Diego, que isso tem um retorno bem significativo e com relação à rentabilidade dos ativos muito interessante. Realmente. Então, a gente tem o formato do corredor dedicado, das operações dedicadas, até colaborando com o nosso ouvinte, né? Ela, em resumo, ela é uma operação garantida, né? Onde o veículo ele faz normalmente um fluxo de rota, e esse fluxo de rota ele tende a repetir, né? Por exemplo, você sai de Concórdia para São Paulo, de São Paulo para Concórdia. E aí você faz esse fluxo de rota, né? Falando na prática como funciona, e normalmente essas operações são atreladas a contratos. Então, normalmente a gente tem contrato com os clientes, né? Para um determinado período, 2, 3, até 5 anos, e o equipamento ele é remunerado por o valor fixo mais KM rodado. Em algumas situações, somente o valor fixo. Então, em resumo, operação dedicada, corredor dedicado, é com essa abrangência, né? É uma operação mais específica. Nossa, muito legal, Aline, Diego. Informações muito importantes. Eu que não venho da área de transporte e logística, estou conhecendo agora e para mim é uma aula isso aqui, né? Bom, então a gente tem mais uma pergunta da nossa audiência. Essa veio diretamente do Instagram. Foi a Jennifer Bertucci e ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre BID. Não sei quem de vocês quer começar, Aline, Diego. Só antes do Diego responder, olha só que interessante. O pessoal da nossa audiência participando com sucesso, hein, Esther? Queria mandar um abraço para o Cláudio e queria mandar um abraço também para a Jennifer Bertucci, que entrou nas nossas redes sociais e mandaram algumas perguntinhas aí. E esse é só o nosso aquecimento ainda, hein, gente? Bom, vamos falar de bid. Então, bid, na verdade, né, a tradução aí é oferta, né? Então, é os lances. Então, hoje os grandes embarcadores procuram fornecedores para fazer o bid e a oferta, então, que se encaixa melhor no perfil que eles estão buscando. Então, eles fazem essa seleção aí, passa por várias fases. Então, são levados em consideração preço, uma série de quesitos aí. Até essa questão da crise econômica, né, que se tinha e ainda se tem, então as empresas estão reavaliando essa questão com os seus fornecedores, principalmente com a questão do transporte, a movimentação, a armazenagem de materiais. Então, o BID vem para auxiliar os embarcadores a se encontrar aí no perfil que eles buscam dos fornecedores. Aproveitando, muito bem colocado pela Aline, né? A parte do BID, o significado é a oferta. Então, a gente tem muitos dos nossos clientes que trabalham com esse formato, né? Com essa rodada de precificação. O BID, ele tem uma importância muito grande no nosso segmento, porque ele é como se fosse um termômetro do mercado, né? O cliente utiliza dessa estratégia, alguns a cada 6 meses, outros uma vez por ano, justamente para que o processo fique equilibrado em relação a custos e em relação ao preço-venda do frete. O BID, os clientes utilizam como uma forma de acompanhamento de mercado, né? E existe também um processo de renovação, de documentação, que envolve o BID. Né? Toda vez que a indústria, a empresa solicita um BID, junto com isso entra toda uma reavaliação documental por parte das transportadoras, que também faz parte da atualização do processo. Fala ainda da questão do bid, né, que muitos embarcadores, além dessa questão da oferta, né, a gente fala de preço,
Também a gente pode perceber que é um indicador também de nível de satisfação com os fornecedores, porque às vezes tem clientes, né, Diego, que eles têm então parceiros como parcerias aí há muitos anos, mas aí por a questão de nível de serviço, né, por alguns indicadores aí eles também abrem a questão da oferta, então do bid, então não somente a questão de preço, mas também de nível de serviço. E só para trazer uma informação aqui, nós Supercarga no primeiro semestre aí participamos de mais de 70 bids. Então é uma informação bem legal e onde os fornecedores procuram a nós para participar aí desse processo. Uau! Nossa, que legal mesmo. Eu tenho mais um pedacinho para compartilhar com vocês, que a gente sempre tem uma participação especial de algum colaborador, de algum parceiro aqui, né? E dessa vez eu tenho a indicação, então, da nossa colega Jussi para compartilhar aqui com a gente. Oi, pessoal, meu nome é Jussiana, faço parte do time de TI e para descontrair hoje eu vou indicar uma série de televisão que ela foi baseada em livros, que particularmente eu gosto muito, que é Outlander. É uma série de drama e romance, ela se passa na época de 1743, onde a personagem principal, Claire, volta no tempo e sua vida passa a correr risco que ela desconhece, sendo forçada a se casar com um guerreiro escocês. Espero que vocês gostem dessa indicação, deixem seus comentários e até mais, galera. Uau, muito legal essa indicação da Jussi. Eu conheço a história de Outlander pelos livros, né? Sou uma leitora assídua e fiquei muito curiosa para conhecer a adaptação e ver. Mas, Felipe, agora vamos focar no mundo da logística e vamos partir para o nosso tema principal e falar sobre o dicionário logístico. Bora, Esther, muito obrigado pela sua participação. Esse foi um bom aquecimento aí com a Aline, com o Diego, para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema. Sucesso ao Rocha por essa promoção, a diretor comercial, né? Um parabéns também para todos os motoristas. Afinal, não é só um dia, né? A gente pode comemorar um mês todo aí, todo dia, todo ano, porque os motoristas são importantíssimos para a gente, né? No nosso dia a dia. Bom, vamos lá, gente. Dicionário logístico é o tema do nosso papo de hoje, né? E tem vários termos, igual a gente viu aí, sobre o BID, sobre o corredor, como que tudo isso funciona. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais em outros temas. A gente tem várias perguntas aqui. Eu estou com a Aline e com o Diego, que vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho. Não trouxemos todas as perguntas, que é muita coisa, mas a gente trouxe as principais que pipocam na cabeça de todo mundo, tá? Pois bem, Diego, eu vou começar com você e eu queria saber qual que é a diferença, né, de cavalinho, cavalo mecânico, conjunto completo. A gente tem uma série, né, de veículos dentro de uma operação logística e o pessoal fica se perguntando, porque quem já está dentro do negócio entende, mas quem está escutando pela primeira vez? Como que a gente utiliza esses veículos na nossa frota própria ou na nossa frota agregada? Bem, Felipe, então a questão do cavalo mecânico, o cavalo mecânico é conhecido como a parte da frente, né, onde fica a cabine do motorista, o motor e as rodas de tração. Então, na Copercarga, a gente tem alguns programas de agregamento, né, onde o transportador, o proprietário desse cavalo mecânico, ele entra trabalhar conosco com o cavalo e aí a carreta, que faz parte do conjunto completo, o implemento, né, atrela uma carreta a esse cavalo, ele passa a ser um agregado aí da Copercarga. Então, tem algumas modalidades que envolvem esse processo, né, de agregamento. E aí, então, o cavalo mecânico ele faz parte do conceito, né? Quando a gente fala em conjunto completo, no termo logístico, né, o conjunto completo é toda a carreta mais o cavalo mecânico. Então, a gente tem diversos tipos de carretas, né? Temos a carreta Sider, carreta baú, a carreta graneleira, né? A carreta frigorífica, enfim. Então, nessa parte dos conceitos seria isso, né? O cavalo mecânico, né? E a carreta, onde os dois atrelados formam um conjunto completo.
Na Coopercarga, em relação ao conjunto completo, a gente tem os nossos acionistas, né, que possuem esses conjuntos completos, a Coopercarga possui, e aí trabalham de forma unificada, né, em diversas rotas no Brasil, em diversas unidades. Então, seria isso, esse processo aí do conjunto completo e do cavalo mecânico. Que show, Diego. Então, se tem algum motorista hoje que ele tem interesse em trabalhar pela Coopercarga, ele pode entrar em contato com a gente, ele quiser agregar conosco, ele pode entrar em contato e ver as oportunidades que ele tem dentro da empresa, é isso? Isso, Felipe, exatamente. Inclusive, a gente tem uns programas bem legais aí, que envolve todo o grupo Coopercarga, que vale a pena conhecer. O pessoal é só entrar em contato aí, depois a gente pode estar repassando os contatos do time, e a gente tem bastante oportunidades, é bem interessante. Que show, gente. Então, para quem está nos ouvindo, já fique ligado. Ao final, a gente vai passar os contatos. Pode entrar em contato com a gente. Caso você tenha interesse em agregar com a Coopercarga, a gente tem várias oportunidades bacanas voltadas para agregamento. Bom, agora eu vou passar para a Aline. A Aline falou um pouquinho, né? Já deu um spoiler ali da quantidade de bids que a Coopercarga participou. Aline, só para explorar um pouco o tema, né? Já que bid é uma oferta e pode medir o nosso nível de serviço também, a gente tem uma área específica para responder esses bids? Como que funciona no dia a dia da empresa? Tem um setor? Quem que é responsável por entregar esses bids, né? E responder para os clientes? Então, Felipe, hoje nós temos o nosso time de projetos que são responsáveis aí por todas as demandas de bids, né, que a gente recebe. Então, eles são responsáveis por entender qual que é a necessidade do cliente, entender qual que é o melhor caminho aí para a gente, né, para a Coopercarga também, para que seja beneficiado ambas as partes. Então, esse time é composto aí e a gente consegue desenvolver aí grandes ofertas, grandes lances aí até a conversão. Então, é um time bem bacana, né? Como eu falei anteriormente, então, no primeiro semestre a gente recebeu mais 70, então, assim, bastante trabalho, mas que conseguimos aí converter bastante coisa e parceiros bem significativos aí para a Coopercarga. Que show, Aline. Eu acho que agora a gente desmistificou completamente essa palavrinha bid, o que ela significa, né? Que é tão comum para a gente no dia a dia. Bom, agora eu vou passar para o Diego, que a gente quer saber o que significa custo logístico, Diego, e como que se realiza esse cálculo. A gente ouve muito falar, custo logístico, mas o que é o custo logístico? Então, Felipe, os custos logísticos, eles estão diretamente ligados à logística da empresa, né? A gente pode destacar alguns aqui principais, como, por exemplo, o custo de armazenagem, custo de estoque, custo de processamento de encomendas, e um que a gente está diretamente ligado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na Transferência Brasil, que é o custo de transporte, né? Então, esses custos, eles integram aí o somatório desses custos, é que possui aí o valor para chegar nas operações logísticas, né? Então, o custo logístico, ele consiste no somatório de todos os gastos que uma empresa possui nas suas operações. Então, como calcular esses custos, né? Então, é a soma dos custos que você tem, independente se for o custo de armazenagem, custo de transporte. Então, é nesse sentido, tá? Show, Diego. E tem um outro custo também que o pessoal está querendo saber, que é cubagem, né? O que significa cubagem e também tem um valor em cima disso, né? Como que é calculado esse custo de cubagem? Certo, muito boa pergunta, Felipe. Esse custo de cubagem é a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada, né? Como calcula essa cubagem? Você precisa ter o indicador de altura versus a largura versus a profundidade do implemento, né? Por exemplo, para você saber uma cubagem de uma carreta baú, que ouve muito falar, né? Você precisa fazer a multiplicação dessas três questões, né? Altura, largura e profundidade. E aí, normalmente, vai te dar aí a cubagem de 100, 110, 105 metros cúbicos. Esse tema da cubagem é importante também, porque muitas vezes
no decorrer, o cliente solicita, eu preciso um implemento com 110 metros cúbicos. Então, você precisa ter essa ferramenta de cálculo, né? E considerar sempre que pode haver uma quebra. Quando você fala em tubagem, por mais que você acondicione uma carga com a mais perfeição possível no acondicionamento das caixas, sempre é bom considerar um percentual de quebra na hora da composição. Nossa, que show, Diego. É uma aula, né? Porque a gente vê que são vários custos para compor um preço, né? Então, o pessoal que está nos ouvindo aí é matemática, tem que fazer conta, tem que estudar a viabilidade do projeto para a gente chegar num preço assertivo, tanto para o cliente como para quem transporta essa carga também, transportar cada vez com mais segurança, né? Bom, queria fazer uma perguntinha para os dois agora, que são outros dois termos que a gente escuta muito falar, né? Que até outras empresas também utilizam. Mas o que seriam os tais SLAs e os tais KPIs, né? Os KPIs que a gente fala, o SLA, tem que olhar o SLA, o KPI. Então, eu vou começar com a Aline. Aline, explica aí para a gente. Vamos lá, então. O SLA na verdade, é o quê? O acordo de nível de serviço, né? Então, como vai assegurar desde o início até o final do contrato, né? Então, a gente sabe que cada cliente tem a sua particularidade, então, como a empresa, como o operador logístico, vai garantir esse acordo aí entre as partes, tanto o embarcador quanto o fornecedor, né, a empresa. E os KPIs, eles são o quê? Os indicadores de desempenho, né? Então, que eles vão medir as ações que foram realizadas. Então, os KPIs estão sempre ter essa questão do alinhamento com relação a quantas, por exemplo, falando de transporte, né? Quantas cargas foram disponibilizadas, quantas foram atendidas e fazer a medição aí de calor com relação a como é que está o atendimento junto ao cliente, né? Aqui eu só citei um exemplo, mas existem vários outros. Mas os KPIs, então, são os indicadores pré-determinados aí para medir os resultados que serão colocados, então, em prática, né? O termômetro aí. Nossa, Felipe, depois dessa fala da Aline aí, não restou muita coisa para mim complementar, né? Muito bem explicado, é bem isso, né? A questão dos SLA. Normalmente, eles vêm atrelados a um contrato com o cliente, né? A maioria dos clientes tem esse processo nos contratos, que é um acordo entre as partes, né? O nível de serviço das operações. E os KPIs aí, os famosos indicadores chave de desempenho, né? Onde a gente, normalmente são reuniões mensais, e às vezes até quinzenais, com a participação dos clientes, para a gente visualizar como que a operação está se comportando, né? Temos alguns exemplos aqui, por exemplo, aderência de coleta, se você consegue coletar a carga no tempo estabelecido e acordado, transit time. Então, tem uma série de indicadores aí que muitos dos maiores clientes, e também é uma tendência de mercado, né, utilizam em seus contratos. Diego, e é interessante, né, pelo que eu estou percebendo, até para sua gestão no dia a dia, não é isso? Para você fazer uma gestão, tomar as melhores decisões, certo? Exatamente, Felipe. É uma forma de você ter uma fotografia da operação, né? Esses indicadores, eles te mostram no dia a dia como que a operação está se comportando. E muitas vezes, uma importância muito grande, onde você consegue, através dos indicadores, dos KPIs, analisar qual a causa raiz de uma possível ocorrência para poder realizar uma tratativa, né, corrigir o problema. Então, em resumo, é uma fotografia da operação e é muito importante no nosso dia a dia, na gestão do negócio. É uma ferramenta muito, muito interessante mesmo. E também para o cliente analisar e avaliar a nossa performance diária, semanal, tal. Então, é bem nesse sentido, né, Felipe? Eu acho que esse é o caminho, é importante. Que show, Diego. Vou guardar aqui, ó, até anotei. É uma fotografia da operação e do dia a dia. Achei sucesso essa comparação que você fez para a gente gravar bem o termo.
Bom, Aline, eu sei nas minhas pesquisas que você também veio da operação, né? Você já passou pela operação da Copercarga durante alguns anos. E a gente escuta muito a expressão, né? O conhecimento, tem que emitir o conhecimento. E a emissão, como é que é? O que que funciona? Qual que é a funcionalidade desses termos no dia a dia, Aline? O que que significa quando a gente escuta o pessoal, olha o conhecimento, olha a emissão? Então, Felipe, esse é um tema bem importante e que é indispensável aí nas nossas atividades. Então, o que é o conhecimento, né, de transporte eletrônico, ou também conhecido como CTE? Ele é um documento digital, né, exclusivo para as atividades de transporte em qualquer modal, seja ele rodoviário, aéreo, né, ferroviário, aquaviário. Então, quando que a gente vai fazer essa questão, quando a gente vai emitir o conhecimento eletrônico? Então, sempre que houver uma prestação de serviço interestadual ou intermunicipal. Então, em qualquer um desses modais tem que ter a questão do CTE. Ah, por exemplo, eu fiz uma viagem de Concórdia a Concórdia, não preciso, é só a nota fiscal mesmo. Mas agora, por exemplo, se eu for daqui de Concórdia a São Paulo, qualquer município ou estado que eu for, eu preciso desse documento que é bem importante aí para os fins fiscais, principalmente. Então, não pode em nenhum momento sair sem esse documento aí. O motorista carregou, precisa manifestar, ter esse conhecimento em mãos. Então, Aline, é um documento obrigatório e exigido por lei, certo? Exatamente. Perfeito, mais que esclarecido. Aline, muito obrigado. E aí, Diego, a gente tem uma questão, né? Carga fracionada, entrega fracionada, né? Que o pessoal costuma falar também, carga lotação. Trazendo isso para a nossa realidade, né? Como que são, qual que é a diferença entre carga lotação e a carga fracionada e aonde que a Copercarga atua? Bem, Felipe, a carga fracionada, a gente pode entender e classificar, né, como a remessa, o envio de pequenas quantidades de mercadoria, né, que normalmente não ocupam a capacidade total do espaço do veículo, selecionado para esse determinado transporte. Então, a carga fracionada ela é realizada em pequenas partes, pequenas quantidades. É, um termo muito usado também é a distribuição, né? Distribuição urbana, está muito linkado com a carga fracionada. E essa lotação, também conhecida como a carga fechada, ela é destinada às operações de maior porte. Nesse tipo de transporte, por exemplo, as mercadorias ocupam toda a capacidade do veículo. Então, no nosso formato, na Copercarga, as cargas fracionadas normalmente elas estão nas operações de distribuição urbana, onde temos os armazéns, né? Que aí as cargas saem com várias entregas, às vezes ocupam, outras vezes não, a capacidade total do veículo. Então, a carga fracionada hoje é muito vinculada aos nossos armazéns e nas operações de distribuição urbana. E a carga lotação é a carga da Transferência Brasil, né? Onde o veículo ele normalmente sai com todo o espaço dele ocupado por uma determinada carga, de uma indústria até um cliente final, ou de uma indústria até um centro de distribuição. Então, conceituando esses dois formatos, a gente hoje na Copercarga nós temos os dois, e a carga lotação, ela vem muito atrelada às dimensões, aos tipos dos veículos, né? Você pode carregar com um veículo truque, carreta, 3/4, muitas vezes até nos 3/4 pode acontecer uma carga lotação. Então, normalmente é do ponto A ao ponto B, a carga lotação. E é interessante, então, que a carga lotação, você falou de transferência Brasil, mas eu também posso considerar a transferência entre outros países, certo? Exatamente, Felipe, que aí a gente chama de operações do Mercosul, né? Onde a carga pode sair do Brasil para a Argentina, uma carga fechada, né? Ocupando todo o veículo, e da Argentina para o Brasil da mesma forma. Show. E explorando um pouco o tema, quando você fala lá de distribuição urbana, eu considero que o raio de entrega ele é menor, né? É ali na região, o raio de entrega ele é reduzido. Por isso que a gente chama de distribuição urbana, certo?
Exatamente, Felipe. Normalmente a distribuição urbana ela ocorre na mesma cidade ou nas grandes metrópoles, né, com as cidades próximas, e também dentro de um estado, né? Você às vezes sai de um determinado ponto para realizar 10 ou 20 entregas dentro de um estado, e muitas vezes no próprio município ou municípios vizinhos. Show, Diego, muito obrigado. Muita informação importante aqui para a gente, para quem está nos ouvindo também. Voltando para a Aline, né? A Aline, a gente já falou, o Diego até falou algumas vezes, toco, truque, baú. E aí, a gente sabe que tem muita coisa, né? Bitrem, o toco, o veículo que é Sider. Você consegue contextualizar para a gente, assim, de uma forma bem ilustrativa? O pessoal não está nos vendo, né? Apenas nos ouvindo. Mas como que seria a diferença entre esses veículos? Que desafio, hein, Felipe? Vamos lá. Então, vamos falar da Sider. Então, é um tipo de equipamento que a carreta, então, tem as lonas, né, nas laterais. E hoje a Sider, eu diria assim, que é um dos tipos de equipamento mais voláteis, porque a gente pode usar tanto a traseira, né, na porta para fazer a descarga, e o carregamento, como nas laterais. Então, facilita bastante e a gente tem bastante solicitações aí para esse tipo de equipamento, né? O baú, então ele é a gente só diferente do Sider, a gente só consegue fazer a descarga e o carregamento na porta traseira, né? Mas é utilizado mais para a questão da linha de cosméticos, do farmacêutico, do alimentício. Então a gente também tem bastante demanda para a questão do baú. A gente também tem o baú refrigerado, né? As carretas, então onde a gente tem o equipamento de refrigeração para manter a carga aí congelada, refrigerada. Lembrando que as carretas refrigeradas também a gente pode estar carregando, por exemplo, 2 temperaturas, tendo então a divisória aí, né, que é um equipamento também, a gente pode carregar tanto carga seca quanto refrigerada. E aí a gente tem o container, né, que é um equipamento que é utilizado aí mais para a questão de navios, até mesmo para os trens. Então a gente tem aí de 20 e 40 pés, né, que é o tamanho deles. A gente tem, então, também a questão do VUC, né, que é o veículo urbano de carga, que tem uma capacidade aí até 3 toneladas. Então, a gente tem uma gama aí bem elevada. Quando a gente fala de veículo aberto, né, a gente tem as graneleiras, tem as grade baixas, que são um compartilhamento de lona que tem por cima. Então, você abre e consegue tirar as tampas também para fazer a carga e a descarga. Então, esses são os tipos de veículos, né? O Diego mencionou anteriormente também, mas se a gente for falar também da questão do bitrem, por exemplo, o bitrem tem 7 eixos, né? Quando a gente fala do rodotrem, tem 9 eixos, né? Então, tem uma diversificação bem grande quando a gente fala nesses tipos de veículos, né? A maioria, por exemplo, quando a gente fala aí de Sider, de baú, né, desses tipos de veículos, a gente tem se for toco até 25 toneladas, se for trucado até 30, 32, então a capacidade. Então, esse é os tipos de veículos que a Copercarga tem. E lembrando, quando a gente fala dessa questão de tipo de equipamento, vale ressaltar que sempre a gente atende a necessidade do cliente, né? Então, quando a gente consegue, às vezes, otimizar, né, a Sider e baú, mas sempre acho que é essa questão do operador logístico, né, da solução, de entender o cliente, qual que é a necessidade dele. Então, o tipo de veículo é bem importante nesse quesito também. Olha só, ainda não dá spoiler sobre o operador logístico, que eu tenho uma pergunta boa para vocês aí no final, tá? Aline, deixa eu te explorar mais um pouquinho e perguntar, além desses veículos, a gente tem veículos elétricos que estão entrando agora com tudo, né? Nas operações da Copercarga também oferta esse tipo de veículos, que são menores, né? A Esther até falou um pouquinho no Em Pauta, mas como que são esses veículos menores, elétricos, que a gente tem também hoje, né? Ela também compõe essa gama que você acabou de falar, certo? Exatamente, Felipe. Então, hoje a gente tem, acho que é um trabalho bem legal que a Copercarga vem desenvolvendo aí com os clientes, né? E a gente vem sendo procurado bastante por essa questão da solução aí. Então, a gente tem os VUCs, né? Que são os veículos da questão urbana de carga. Então, a gente faz a distribuição aí de clientes
para essa questão que a gente tem muita essa pegada de preocupação com a sustentabilidade, com a questão da emissão do CO2. Então, esses veículos elétricos, eles vêm para nos auxiliar, tanto nós, Copercarga, quanto nossos embarcadores, a diminuir o impacto, que a gente sabe que o transporte é um grande gerador de emissor de CO2. Então, a questão do carro elétrico, ele vem realmente para ajudar e vem aí a ser uma das tendências aí para os próximos anos, quando a gente fala de transporte. Gente, que show! É muita novidade, né? E enquanto você foi falando, Aline, eu fui visualizando aqui, espero que nossos ouvintes tenham feito a mesma coisa, visualizando os tipos de veículo. Depois, gente, joga no Google, faz uma pesquisa que a gente consegue ver cada veículo desse que a Aline nos contou, tá? Bom, Diego, mais uma pergunta para você aqui. A gente sabe, né, sobre a importância de uma rota e plano de viagem. Mas o que significa esses termos e como que a Copercarga conduz a criação desses planos, né? Para que serve um plano, uma rota, né, um plano de viagem no dia a dia de uma operação? É muito boa essa pergunta, Felipe. Eu costumo comparar, né, um plano de viagem de um veículo, de um caminhão, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, na logística, no transporte, como um plano de voo, né? O avião, ele sai de um ponto A a um ponto B, ele tem todo um plano de voo, onde vai parar, como vai descer, a hora. No formato do transporte rodoviário, existe também um plano de viagem. A gente normalmente é desenvolvido em conjunto com uma gerenciadora de risco, né, onde o motorista possui algumas regras que ele precisa cumprir, né, durante a viagem, e a gente também, através desse plano, faz o acompanhamento até a entrega da carga. Então, muitas vezes, nessas viagens, você tem lá postos autorizados para pernoite, horário de rodagem, de acordo com a legislação vigente. Então, tem uma série de questões bem importantes que envolvem muito a segurança do transporte, né? E aí, nesse tema que a gente também, em conjunto com os clientes, tem bastante preocupação, até mesmo com o nosso motorista, com a carga, conduzir o processo da melhor forma possível. E esse plano é o norte, né? O nosso norte para que consiga entregar sucesso aí aos nossos clientes e aos motoristas e a todos os envolvidos. Olha só que interessante, né? Então, além de olhar para os SLAs, para os KPIs, a gente também tem toda uma parte de segurança, que é ter um plano de voo coerente, né? Que vai nos garantir entregar mais sucesso ainda para os nossos clientes. Que show! E a Copercarga sempre olhando para essas questões também, inclusive no dia a dia da operação, né? Bom, gente, para encerrar, esse papo tá tão bom, mas que eu acho que a gente vai ter que fazer um papo 2, hein? Uma parte 2 do dicionário logístico, porque tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui. Mas eu tenho uma pergunta, né? Que é, na visão de vocês, o que é, né? Como a gente pode definir um operador logístico, que é o caso da Copercarga? Vou começar com a Aline, mais uma vez. Aline? Então, para mim, operador logístico é o quê? Entender o cliente, propor uma solução. Então, em uma palavra, é solução, né? Por isso que é importante a gente ouvir a dor do cliente, aproximação, relacionamento e propor realmente essa questão, né? Hoje é o problema no transporte, ok, vamos desenvolver um corredor, vamos te auxiliar nesse sentido das rotas, né? Hoje falando propriamente da Copercarga, hoje a gente tem uma gama de serviços, a gente tem centros logísticos, a gente tem operações portuárias, a gente tem operações dedicadas, então a gente tem uma gama, né, um leque de opções, então a gente tem que entender o cliente e propor aquilo que nós temos para ele, então a solução. Então, em uma palavra é isso, né? Solução para o cliente, né? Diego? Muito bem, Felipe. Esse tema de operador logístico é um tema bem interessante. A Aline conceituou muito bem, né, no nosso bate-papo aqui. Operador logístico, em resumo, é uma logística completa, né?
como você faz uma logística completa aos clientes, desde a aquisição, movimentação, armazenamento, transporte, a distribuição dos produtos, o acompanhamento, né? Então, o operador logístico, ele se encaixaria no resumo da conceito como uma logística completa, né? E a Coopercarga, hoje, nós já somos um operador logístico, estamos evoluindo muito nessa parte, muitas ações novas surgindo, onde a gente faz a coleta do container no porto, traz para o armazém, carrega no armazém, armazena, separa, faz a distribuição. Então, a gente está avançando muito nesse aspecto, e eu acredito que a parte do operador logístico, ele também tem um ganho muito bom com os clientes, né? Porque você não faz só uma parte do processo, você consegue amarrar toda a cadeia logística e fornecer serviços de qualidade, otimizando custos, muitas vezes, aonde a gente consegue ter sucesso bem interessante aí na maioria das operações que envolve desde da armazenagem até a distribuição. E ressaltando também, né, Diego, essa questão do operador logístico, que eu acho interessante ressaltar que a Coopercarga, né, além do nacional, a gente também está, né, internacionalmente aí com vários países vizinhos. Então, isso também é um diferencial de operador logístico, que a gente consegue oferecer isso para os nossos clientes. Então, a gente realmente hoje está vindo nessa pegada legal do posicionamento do operador logístico, e a gente tem um leque bem diversificado de soluções que a gente pode propor para os nossos clientes. Então, acho que isso é bem, bem bacana, bem interessante, e a gente só tem a evoluir e a crescer mais nesse sentido. Ah, que show, gente, que contribuições maravilhosas de vocês. Eu estou muito feliz com esse papo. Queria agradecer demais a entrega de vocês, o conhecimento que vocês compartilharam com a gente aqui hoje, tá? Diego, fala pra gente como te achar nas redes sociais, no LinkedIn, quem quiser te adicionar, como que a gente pode entrar em contato com você? Bom, Felipe, eu participo muito lá do LinkedIn, eu gosto de acompanhar a rede, acho uma rede bem interessante, né? Muito profissional, a gente acompanha tendências, faz muitas amizades, né? E pessoal, se tiver interesse aí, pode me procurar na minha página lá, Diego Fiamete, pode dar um like nas publicações, solicitar também adicionar, né? Solicitação de amizade, de participação da rede, que a gente vai estar à disposição. Quero agradecer, Felipe, por essa oportunidade, por ter participado de vocês desse bate-papo. Foi muito bom. Como eu costumo dizer, a gente vive num constante aprendizado, né? Hoje eu aprendi coisas novas aqui também, apesar de a gente já vivenciar um bom tempo aí na logística, no transporte, mas a gente todo dia está aprendendo, né? Quero agradecer a você, agradecer a Esther, agradecer a Ibe também pela oportunidade. Muito obrigado. Ah, que show, Diego. Nós te agradecemos demais por estar com a gente aqui hoje, compartilhando esse conhecimento todo que você tem. Pessoal, sigam o Diego, que o Diego ele é um sucesso no LinkedIn, ele compartilha muita coisa bacana. E é Diego Fiamete com 2 T's, tá? Para você achar o Diego lá. Obrigado, Diego. E outra pessoa que é um sucesso também no LinkedIn, a gente tem a Aline Zílio aqui. Aline, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, voltando para o papo de podcast, contribuindo muito conhecimento, tá? Queria te agradecer. E como que a gente te acha nas redes sociais? Bom, meu agradecimento aqui por mais uma vez participar desse momento. É muito aprendizado, acho que as contribuições são bem importantes para o nosso dia a dia. E para me achar lá no LinkedIn, é Aline Zílio Miller. Então, consegue me achar lá, me adicionem, pessoal. Estou aberta para a gente bater um papo. Então, acho sempre importante. É uma rede, como o Diego muito bem mencionou, de troca de ideias, de conhecimento, né? Uma rede profissional. Então, me adicionam lá, pessoal, e fiquem à vontade para a gente bater um papo a respeito aí sobre o mundo da logística. Muito obrigado mais uma vez, Aline. Sucesso para você também. Esther, voltando para você, o que você achou desse papo? Eu gostei, hein, você?
Nossa, Felipe, que aula que foi para mim, né? Eu não venho da área da logística, então, quando eu comecei a trabalhar na Copercarga, eu ouvia muito falar de conhecimento, de BID, e eu ficava, gente, em que língua que esse povo tá falando? E para mim esse bate-papo sobre o dicionário logístico foi muito enriquecedor, vai agregar muito nas minhas próximas entregas e foi muito bom. Que show, Esté. Te espero aqui nos próximos papos, hein? Trazendo muito conteúdo no Em Pauta. Foi uma estreia sensacional, muito sucesso para você também. E eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, falar que este foi o Papo de Podcast, nosso podcast mensal do Grupo Copercarga, onde conversamos sobre tudo que está acontecendo no mundo logístico, trazendo as visões dos colaboradores e de especialistas sobre o assunto. Você encontra esse podcast e os demais nas nossas plataformas de stream, da sua preferência, e em nossa rede social interna, no Yammer. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, através dos perfis Copercarga Logística e Copercarga Oficial. Comigo na equipe do Papo de Podcast estão Renan Calderoli e Esther Lopes. Eu sou Felipe Sobrinho, eu vou ficando por aqui e lembre-se, aqui na Copercarga, a nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo. Tchau, tchau.